Olá pessoal, como estão? Continuando as nossas pequenas gravações, pequenos vídeos a respeito do estudo do Emmanuel, eu estou trabalhando o Pão Nosso, mas ele falando a respeito de curas, vocês lembram que no último vídeo nós falamos a respeito de ansiedade, o capítulo 8. Porém, algumas pessoas me pediram se a gente poderia falar da ansiedade e pandemia, ou a ansiedade na pandemia, nesses movimentos que estão acontecendo no nosso dia a dia. Então, veja bem, eu peguei aqui ainda no capítulo 8 do livro Pão Nosso, ok? Eu peguei aqui 2 parágrafos para alicerçar a nossa fala. Veja, Emmanuel diz assim: indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis decorrentes de nossa atitude inadequada na alegria ou na dor. Contudo, representa em positivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. Este um parágrafo. O outro ele diz assim: a ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Então, como vocês podem ver, ele diz para nós que é sem dúvida que as paisagens irão se modificar no seio da terra, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis. Imagina vocês, no momento que nós estamos vivendo hoje, na questão da pandemia, nenhum astrólogo de todas as previsões que fizeram no final do ano passado, que por sinal colocaram que o ano de 2020 seria um ano mais leve dentro das relações do que o ano 2019, ninguém simplesmente fez esta previsão das dificuldades que nós teríamos. Nenhum deles. Em nenhuma rede de TV, nenhuma rede de rádio, nenhuma virtualidade, ninguém fez previsão das dificuldades que nós estamos vivendo hoje. Tanto que ele coloca para nós, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis. Por que falar que este momento está sendo agradável? Não, é claro que ele não está. Decorrentes de nossa atitude inadequada na alegria ou na dor. Ou seja, esses movimentos, eles têm trazido em função das nossas dificuldades. Quando ele fala atitude inadequada, ele tem trazido em função das dificuldades que a gente vem plantando nas nossas relações, inúmeras reflexões, trazendo para a gente movimentos de alegria ou de dor. Depende como a gente vai conseguir observar cada momento desse que está acontecendo. E ele diz assim: representa impositivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. Então, ainda que a gente esteja vivendo dificuldades, o momento é que a gente se descubra em meio às dificuldades. É impositivo da lei o progresso diário. Impositivo. Se nós não fizermos hoje, teremos que fazer amanhã. Se não fizermos amanhã, teremos que fazer depois. É impositivo. Evolução é lei da vida, e dessa ninguém vai fugir. E aí ele diz: a ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Então veja bem, uma pessoa equilibrada, ela adoece menos. Então a ansiedade é uma forma que a pessoa tem de patologizar as situações. Aí entra dentro do que nós falamos no último vídeo, colocando que a ansiedade pode ser positiva ou negativa, mas depois vocês vão dar uma olhadinha. Depende como a gente lida com a ansiedade. Tanto que ele diz que ela tentará violentar corações generosos.
porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Então, observemos como está a nossa caminhada. Porque se nós acabamos de dizer que uma pessoa equilibrada adoece menos, nós não podemos pensar que ela não irá adoecer. A doença é um contexto. A gente vive diversas situações no planeta, como Emmanuel coloca aqui. A gente tem que observar o que esse momento está trazendo para nós. Então, se atentem para algumas reflexões. Ora, se as pessoas me disseram, fale um pouco sobre a ansiedade e a pandemia, é claro que ela vai trazer valores diferentes para cada um. Mas eu vejo de forma geral três grandes valores que fatalmente a gente está tendo que se envolver com eles. Queiramos ou não, conscientes ou não, determinados ou não, muitas vezes todos nós estamos envolvidos com esses valores, às vezes até inconscientemente. Então veja, embora esse progresso que o Emmanuel coloca é uma situação individual, cada um vai se perceber nesses movimentos de pandemia. O que a pessoa está tendo que mudar na sua vida? 3 valores no campo moral. O primeiro deles é a solidariedade. Como que as pessoas começaram a se envolver uns com os outros? Oferecendo o diálogo, oferecendo a escuta, oferecendo o ombro, dando as mãos, levando alimentos, voltando, fazendo mais campanhas. Como que as pessoas começaram a se envolver mais com a solidariedade nas suas relações? Essa relação solidária, muitas vezes, ela andou nos inúmeros grupos sociais, ela andou praticamente adormecida. Eu não vou dizer esquecida, mas ela andou adormecida. Por quê? As pessoas estavam preocupadas com o seu dia a dia, estavam preocupadas com o seu contexto material, inúmeras vezes com o seu contexto familiar, outras vezes com o seu contexto emocional. Então, as pessoas não estavam preocupadas com os outros. A solidariedade, ela fez com que as pessoas saíssem da própria posição. E aí a gente vai vendo quantas dificuldades começaram a aparecer. Quantas pessoas perderam emprego. Quantas pessoas perderam relações. Quantas famílias começaram a se dizimar, quantos atritos começaram a acontecer. Então, a solidariedade começou a acontecer, por quê? Porque aqueles que têm um pouco mais de estabilidade, seja no campo emocional, seja no campo familiar, seja no campo material, começaram a se unir para ajudar aqueles que estão em falta, um desses contextos ou qualquer outro contexto. Então, aquele que se viu equilibrado ou relativamente equilibrado materialmente, ele começou a reunir amigos, ele começou a chamar pessoas, começou a reunir vizinhos, fazer contato com parentes, vendo o que precisa um grupo, vendo o que precisa moradores de rua, vendo quais as necessidades das instituições, ele começou a fazer movimentos solidários. Então, o primeiro grande valor que começou a aparecer entre os nossos grupos. O segundo, veja, eu estou colocando na minha visão. É claro que tem outros valores e cada um está aí neste momento se avaliando em valores que ele conseguiu perceber para além destes 3 que eu estou citando. O segundo valor é a paciência. A paciência, ela fez com que as pessoas começassem a se movimentar de uma outra forma, porque agora as coisas não tinham condições de acontecer na velocidade que ela pensou que aconteceria. Agora, com o exercício da paciência, ela tem uma liberdade de transitar sem ter estresse com o trânsito. Mas se ela vai transitar, ela tem que ter um foco. Por quê? Porque muitos locais que ela gostaria ou precisaria ir, ela vai ter que esperar. Paciência. Porque esses locais estão fechados.
Então agora é movimento de paciência, mas é um movimento de contribuição consigo mesmo, porque o estresse não resolve, aumentar o tom de voz não resolve, sair agitadamente não resolve, até porque não tem para onde sair. Quando tem para onde sair, vai lá, resolve o que tem que resolver, mas também já não pode ficar. Não tem os grupos disponíveis para se reunirem fisicamente. Então, o exercício agora virou um exercício de paciência. Tudo está em compasso de espera. E paciência é um valor tão difícil que a Joana de Ângeles fala para a gente sobre a paciência lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí vocês estão pensando assim, mas tem Joana de Ângeles no Evangelho segundo o Espiritismo? Tem. Ela não assina Joana de Ângeles. Tem 2 mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo que está assinada por um espírito amigo. Um espírito amigo é a Joana de Ângeles. E lá as 2 mensagens, uma se chama A Paciência, a outra se chama Dar-se-á ao que se tem, falando a respeito da caridade. Então imaginem vocês, é um valor tão difícil de ser conquistado que quem fala para nós a respeito da paciência é Joana de Ângeles. Não é um valor simples, mas nesse momento nós não estamos falando da paciência a ser conquistado de bom grado. A gente está sendo obrigado a lidar com a paciência. Quem perdeu o emprego está sendo obrigado a lidar com a paciência, ainda que com dificuldade, dentro das suas relações. Ele está sendo obrigado a lidar com a paciência no contexto governamental, no contexto social. Ele está sendo obrigado a lidar com a paciência no contexto, até nos contextos em geral, até no que diz respeito a receber o seu benefício, como lidar com esse benefício. Quem não perdeu um emprego e está com dificuldades para se manter dentro das relações profissionais, porque são profissionais autônomos, porque têm trabalhos alternativos, ele está tendo que esperar as demandas acontecerem. Convivendo dentro do núcleo familiar, muitas vezes ele aumentava o tom de voz e saía. Hoje ele pode até aumentar o tom de voz, mas tem que ficar. Vai sair para onde? Então ele está sendo obrigado a lidar com a paciência no contexto em geral. Se adoeceu, vai ter que esperar para acalmar, para que o corpo se revitalize e ele recupere a sua saúde. Se o outro discutiu dentro do âmbito familiar ou numa relação social, se o outro discutiu, ele está tendo que lidar com a paciência, porque ele precisa esperar movimento saudável da parte do outro, ou seja, de reflexão, de introspecção, de autoavaliação, para refazer aquele movimento que gerou a discussão. Então, a paciência está sendo um valor que nós obrigatoriamente, às vezes a gente não pensa, nossa, eu estou tendo que ter paciência, mas o tempo está ensinando para a gente a ter paciência. E em terceiro lugar, o valor que eu sinto que mais está mexendo com todos nós, chama-se disciplina. Disciplina nos horários, disciplina na alimentação, disciplina no tom de voz, disciplina na organização das coisas dentro de casa, disciplina nas leituras, disciplina nas redes sociais, disciplina nos pensamentos, disciplina na busca da espiritualidade. Naquele momento de reflexão, você não pode ficar o dia inteirinho lendo as obras doutrinárias, porque tem um trabalho ali para fazer. Você não pode ficar o dia inteirinho envolvendo com as obras dentro da sua casa, com os cuidados dentro da sua casa, porque tem outras demandas que estão para acontecer. Você não pode ficar o dia inteirinho vendo série. Por quê? Porque tem outras programações que prendem a sua atenção. Mas você não pode ficar o dia inteirinho envolvido com a alimentação. Por quê? Porque daqui a pouco você vai ter uma outra preocupação. O excesso da alimentação, a alimentação da gula, o aumento de peso desesperadamente
E aí você começa a se incomodar com a roupa, mas a mesma roupa que você está incomodada hoje, você não tem onde comprar, porque as lojas estão fechadas. Muitas vezes você não tem o dinheiro, porque o pagamento não chegou. Então, tudo hoje monta para a gente a história da disciplina que o Emmanuel propôs ao Chico. Quando o Emmanuel propôs para o Chico disciplina, disciplina e disciplina, para ele dar condução à doutrina espírita, a gente talvez não tenha entendido a profundidade da disciplina. Se você grita dentro do seu relacionamento conjugal, familiar, profissional, daqui a 10, 15 minutos, você vai ter que disciplinar o tom de voz, disciplinar o sentimento, vai lá e refaz essa relação. Disciplina se você tem necessidade ou não de sair com o carro para resolver alguma coisa. Quando a gente fala disciplina nas redes sociais, se você ficar o tempo todo envolvido na rede social, você pega o celular. Se você ficar o tempo todo ali, olhando páginas, você começa a ver besteiras que nada, absolutamente nada te acrescenta. Então, o próprio celular, a própria rede social, te convoca a ter disciplina naquilo que você está buscando. O que você está buscando? Qual é a necessidade daquela pesquisa? Em que aquilo vai te acrescentar? Disciplina. Aí você descobre que tem diálogos que não te acrescentam nada. Se não te acrescenta, para que você vai aprofundar nisso? Disciplina de novo. Aí você descobre que determinados pensamentos não somam em nada, nem nas suas relações, nem nas divulgações que você está fazendo. Então, para que você vai divulgar aquilo? Aí você descobre que determinadas obras não somam nada no seu estado íntimo. Tanto que Emmanuel coloca para a gente determinados textos, ele coloca determinados autores, depositam as fezes do seu pensamento em páginas. E muita gente lê e acha aquilo ali uma maravilha. Claro que se a pessoa acha aquilo ali uma maravilha, entrou em ressonância com o estado íntimo dela. Ou seja, faltou disciplina na avaliação interna. Tudo hoje para nós é disciplina. Então, temos que entrar na rede social, saiba o que você está buscando. Precisamos responder às pessoas, seja por e-mail, seja por WhatsApp, saiba como essas respostas precisam acontecer. Sejamos objetivos, sem sermos agressivos. Sejamos objetivos, mas sendo precisos nas colocações. A gente tem que fazer uma pesquisa, saibamos qual o tema que a gente está pesquisando, quais autores que a gente gostaria de aprofundar. E começou a ler o autor, não está te atendendo? Desfoca e busca outro. Não precisa ficar insistindo com algumas coisas que não tem para te acrescentar. Precisa se alimentar? Se atente para a alimentação. Faça com que a alimentação seja saudável e não excessiva. Tire o hábito de falar, não quero mais, não, eu estou cheio. A gente não come para encher, a gente come para ficar satisfeito. Está satisfeito? O mundo não vai acabar após a sua refeição. Então, não se preocupe em estar comendo para encher, em estar se alimentando para encher. Tem que sentir que a alimentação está subindo até o esôfago. Não precisa. Alimentou, está satisfeito? Para. Disciplina. Então, avalie no seu dia a dia. Eu estou citando exemplos absolutamente simples nas nossas relações. Mas veja, eu falei de 3 valores que a gente precisa se atentar: solidariedade, paciência e disciplina. Nesse momento de pandemia, para nos livrarmos da ansiedade, esses 3 eu estou vendo que eles estão acontecendo invariavelmente em todas as relações. Em todas as relações. Às vezes as pessoas não se atentaram para isso, mas no momento que elas estão conversando aqui, falando acolá, esses 3 valores estão acontecendo. Mas, para a gente fechar, eu gostaria de deixar uma frase do filósofo Sêneca. É um filósofo romano que viveu na época do Cristo. Ele nasceu por volta do ano 4 antes de Jesus, e algumas bibliografias dizem que ele desencarnou por volta do ano 40, 45, outras disseram a partir do ano 60.
Mas ele não é um filósofo grego, como a gente sempre faz referência. Ele nasceu em Córdoba, hoje na Espanha, mas como ele passou a vida dele inteira na Itália, e depois ele também se envolveu com a literatura italiana, com a política italiana, ele coloca para a gente sobre as injustiças. Contra as injustiças, precisamos ter 3 atitudes: silêncio, paciência e o tempo. Então, se nós não estamos concordando com as situações atuais, se estamos presos às situações que estão no nosso movimento social, indignados e falando desarvoradamente, irritado assustadoramente e querendo que as coisas aconteçam no nosso tempo, olha a orientação que ele traz para nós. Contra as injustiças, 3 atitudes: silêncio, paciência e o tempo. Atentemo-nos para isso. Até a próxima, se Deus quiser.